Escola Benedito Corrêa de Souza, professora Ana Cândida, Filosofia, ensino médio 2º ano. Natureza versus cultura, o processo de socialização, aula 1, revisão. Quando falamos de natureza versus cultura, estamos querendo fazer uma diferenciação entre nós, os seres humanos, e os outros animais. Pois enquanto os outros animais são determinados naturalmente e agem por instinto somente, nós, seres humanos, temos influências sociais, aprendemos como agir e somos seres de cultura. O slide 2 aqui, natureza versus cultura. Os animais são natureza, somente. Eles são determinados, são controlados pelo determinismo natural. Seres humanos se constituem socialmente, se constrói socialmente. Os animais, eles agem absolutamente por instinto. Os seres humanos, eles aprendem a ser humano. O animal, ele nasce como tem que ser já. E o ser humano não, ele aprende a ser humano. Processo de socialização, humanização. Como é que se dá? Através do convívio, gente. É no convívio que se dá a incorporação da cultura e sobressaem-se as potencialidades humanas. Quando eu falei aqui, agora há pouco, que o animal já nasce como ele tem que ser, e que o ser humano aprende a ser humano, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, se a gente pegar um bebê, se for pegar um bebê japonês, lá do Japão, e colocar para ser criado, junto a uma tribo indígena na Amazônia, e pegarmos um índio, um filho de índio, lá da Amazônia, e colocarmos para ser criado por uma família japonesa, o que vai acontecer? O japonês vai incorporar a cultura indígena. Ele vai se tornar, apesar de ter nascido no Japão, mas foi criado na Amazônia, ele vai ser um indígena. Vai ser um índio comum, normal, como qualquer outro da tribo que ele foi criado. E o índio que foi para o Japão e foi criado, ele vai incorporar a cultura do Japão e vai se tornar um cidadão japonês. Entendeu? Por quê? Porque o homem, ele não nasce pronto. Ele nasce já humano. Ele se faz culturalmente. Então, se há essa troca, vai ser absorvida a cultura onde o sujeito foi criado, onde ele foi educado. Já com os animais é diferente. Se eu faço uma troca de ovos de passarinho, eu pego o ovinho do bem-te-vi e coloco no ninho do João de Barro. Pego o ovinho do João de Barro e coloco no ninho do bem-te-vi. Mesmo o João de Barros tendo sido chocado lá com os bem-te-vis, ele vai agir perfeitamente igual ao João de Barro, porque ele já nasce feito, já nasce como ele tem que ser. Ele vai construir a casinha dele de João de Barro, tudo ele vai agir como João de Barro, apesar de ter sido criado, chocado ali no ninho do bem-te-vi, e vice-versa, tá? Porque os animais, o animal nasce como ele tem que ser. O ser humano, ele aprende a ser humano. O outro slide, o slide 3, os seres humanos. Aí tem um monte de tópico que eu coloquei aqui. O ser humano, porque se torna humano. Ele exige, ele tem um papel social, ele é autoconsciente, ele
participa de um processo ativo que conecta diversas gerações, e isso acontece em 2 fases. Na fase primária, que se dá na primeira infância com a família, o primeiro grupo social do qual o ser humano participa. E a fase secundária, que dura o resto da vida, porque nós aprendemos durante a vida toda a família e as demais instituições, né? E existem, dentro dessas fases secundária e dessa fase primária, os agentes de socialização, né? Na fase primária, a família, os mais próximos, são agentes de socialização. Na fase secundária, é uma fase mais ampla, onde os sujeitos já têm contato com várias instituições, não só a família, né? Quem são os agentes de socialização? Os amigos, né? A mídia socializa bastante, influencia muito também o trabalho e a religião. Natureza e cultura. O ser humano não criado por outro ser humano não se humaniza, porque ele vai viver por instinto. Aí nós temos aqui uma história verídica, tá? Das meninas lobos. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês. A Mala e Kamala, né, são 2 meninas que foram encontradas entre lobos na Índia, nos anos 20. E essas meninas que foram encontradas entre os lobos, elas não andavam eretas como seres humanos, dormiam de dia e caçavam à noite, comiam alimentos crus, rosnavam e uivavam como lobos. Não desenvolveram linguagem humana, não riam, não choravam, não apresentavam nenhum tipo de emoção. A Mala era menor, ela tinha aproximadamente 1 ano e meio, e ela morreu 1 ano após ter sido encontrada. Kamala, que tinha aproximadamente 8 anos, quando foi encontrada, ela viveu durante 8 anos após ter sido encontrada. Com isso, a gente pode observar, gente, que o ser humano não criado por outro ser humano, ele não se humaniza. Ele vai viver por instinto, igualmente a Mala e Kamala, as 2 meninas lobo. Passando para o próximo slide. Tá, e sobre a comunicação. Nós, seres humanos, nos comunicamos, né? Usamos a comunicação muito bem. Os outros animais, eles se comunicam? Experiências com macacos mostram que sim, né? Cientistas na costa da África, cientistas gravaram os sons dos macacos, uns sons que eles emitiam, e observavam que determinado som, tipo de som, fazia com que os macacos subissem nas copas mais altas das árvores. Pois isso indicava que os leões estavam se aproximando, então eles tinham que subir o mais rápido e o mais alto que pudessem. Isso era um aviso, um tipo de som. Outro som fazia com que os macacos se escondessem bem longe das copas das árvores. E isso acontecia quando as águias que atacam pelos ares se aproximavam para atacar. A reprodução desses sons na mata fez que alguns macacos mais espertos, né, observassem e usassem esse som para enganar os seus companheiros e roubar-lhes os alimentos, a comida, né? Ou seja, sem ameaça nenhuma, se o macaco estava se alimentando aqui embaixo, eles emitiam o som que faria os macacos todos subirem para eles roubarem, subtraírem, né, a comida. Então, eles prestaram atenção nisso e usaram de má fé, começaram a usar de má fé. Tá? E isso é uma linguagem simples, né? Por quê? Porque nenhum macaco, eles faziam isso e conseguiam se apropriar da comida do outro, né? Mas nenhum macaco é suficientemente esperto, foi esperto, para chegar para o outro e dizer: amigo, me dá essa banana que tu tem aí, essa comida toda, que depois você lá no céu, você vai ter assim um monte de banana pampa, para você comer à vontade. Esse tipo de linguagem eles não conseguem, eles não têm.
Ou seja, os macacos eles não conseguem imaginar algo abstrato, como o céu, por exemplo. Mas o ser humano é capaz de fazer isso. Tamanha a nossa capacidade de criar significados. Somente o ser humano ele possui linguagem que possibilita a representação de conceitos abstratos, como a ideia de céu, né? A própria ideia de mentira, gente. Mentira. Você já viu uma mentira andando por aí, pela rua? Não, né? Você pode ver o mentiroso. Então, mentira é um conceito abstrato, né? O homem consegue. Há coisas que só existem na nossa cabeça, na nossa mente. São ideias, né? São só ideias. Isso muito tem a ver com a questão dos universais, gente. Por exemplo, humanidade. O que é a humanidade? É um conceito abstrato. Existem os homens, né? Mas humanidade é um conceito abstrato. Um time de futebol também é um conceito abstrato, porque há algum tempo atrás, por conta de um acidente de avião, né, morreu alguns da diretoria e jogadores, por exemplo, do Chapecoense, né? Acabou o time? Não acabou, porque Chapecoense é uma ideia, certo? Tá? Agora, o sexto slide, cultura, tá? O que é cultura em filosofia, gente? Em filosofia é toda e qualquer expressão que o ser humano possa fazer, possa criar, possa imaginar uma ação humana, tá? Pode ser natural ou pode ser cultural, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Tá claríssimo, né? O que é natural, gente? Beber água, comer, dormir, né? Isso é natural. Agora, beber um suco de limão já não é natural. Já foi uma criação humana. Cozinhar alimentos também é outra criação humana. Tomar remédios para dormir. Criação, invenção, linguagem, escrita, também é cultural, tá? Então, o homem pode agir dessas duas formas. Outro slide. Fetes, cultura. O ser humano é igual em todas as épocas? O que vocês acham? É igual em todas as épocas? É o mesmo trabalho, o mesmo tipo de roupa, casamento é da mesma forma, família, as ideias. A cultura modifica-se ao longo do tempo. O ser humano possui história. Sim, né, gente? O ser humano é um ser histórico. E a cultura se modifica-se sim ao longo do tempo. A cultura implica uma visão de mundo, e isso implica em nossas decisões e posicionamentos na sociedade. Exemplo, usar roupa. Todo mundo usa roupa, né? Mas é uma coisa cultural, né? No início, era uma necessidade, né? O homem sentiu frio e começou a se proteger com roupas. Criou as vestes, as indumentárias. E, com o tempo, com o passar do tempo, o que acontece? A roupa já não é mais só uma necessidade para proteger do frio, né? Para livrar do sol, do calor. Hoje envolve beleza, moda, questão de moda, né? Beleza, estética, indica classe social, indica poder, é padrão. Nós temos os nossos uniformes escolares, por exemplo, é padronizado, né? É vaidade, né? As roupas a gente quer, as pessoas querem se vestir bem, e é fetiche também, porque em cima do fetiche é que a indústria cultural ela trabalha, né? Mas você pode pensar de repente assim, tá, tanto padrão, tanta coisa em cima da vestimenta, em cima, você pode pensar, mas e a liberdade? E a criatividade no modo de nos vestir, como fica? Bom, isso aí muitas vezes é podada pelo fetiche. O fetiche sustenta que determinada marca é superior à outra, por isso é mais cara, entendeu? É da moda, embora saibamos que uma marca menos famosa supre perfeitamente a nossa necessidade. Primeira, que é a proteção do corpo. O fetiche cria outras necessidades, com a intenção puramente, né, de estimular a nossa vaidade e nos fazer consumir.
É isso que acontece, na verdade, né? Tá? Aí, muitas vezes, a nossa criatividade ela é podada assim, em cima do fetiche. A mídia trabalha muito forte isso, a questão da propaganda, a sociedade de consumo, né? O capitalismo gira em torno, né, da produção e do lucro. Aí, o outro slide, o 8, né? O mundo da cultura modifica o ser humano e amplia os conceitos dos seres, dos objetos e das situações. Sim, a cultura é capaz de ampliar o que se vê no mundo, ou seja, não se vê as coisas apenas como elas são, mas também no que elas podem se transformar, né? Hoje a gente olha assim, muita gente olha para uma floresta e vê coisas diferentes, né, pessoal? Tem gente que olha para uma floresta e só quer derrubar, só pensa na madeira que pode tirar dali, no dinheiro que pode ganhar, né? Os nativos já pensam diferente, querem o quê? Querem a floresta em pé, para colher, né? Para morar tranquilamente e tudo mais, para manter o seu habitat natural, né? Aí que entra a questão, construções diferentes de visão de mundo são muitas vezes controladas pela cultura de massa, né? É quando muitas vezes ficam comprometidas a liberdade e a criatividade dos sujeitos, tá? Então, construções diferentes de visão de mundo, muitas vezes controlada pela cultura de massa, deturpa muitas vezes a realidade, tá, gente? Vamos para o próximo slide, o 9. Agora, rapidamente, a questão da natureza, né? O que é a natureza? A natureza se diz o mundo físico, se diz do mundo físico em que o ser humano habita e que existe sem a sua intervenção. Conjunto de elementos que constitui o mundo natural, mares, montanhas, desde que estejam ainda intocados. Conjunto das características originais de um indivíduo, animal ou coisa. Natureza felina, né, gente? Condição do que é selvagem e primitivo. Isso é a natureza. Cultura. Vamos rapidamente. Cultura é toda expressão que o ser humano consegue construir, demonstrar e simbolizar, diferente dos outros seres. Só quem faz cultura são os seres humanos, gente. Tá? Aqui tem alguns links que vocês podem acessar, tá? Finalizamos a aula sobre cultura e muito obrigado. Os exercícios irão ser postados também. Obrigado. Tchau, tchau.